Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Colheita da soja avança para 1,8% da área plantada no Brasil, mas trabalhos seguem atrasados na comparação com a média histórica, diz AG Rural. FMI melhora a previsão de crescimento da economia do Brasil em 2020. Meteorologia afirma que hoje começa o período mais chuvoso do verão deste ano. E você vai ver também que o Supremo Tribunal Federal vai julgar validade da tabela do frete mínimo agora no mês de fevereiro. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. A colheita da safra de soja 2019-2020 no Brasil chegou a 1,8% da área plantada até a última semana. O levantamento da AG Rural, divulgado hoje, indica um atraso na comparação com o mesmo período do ano passado, quando 6,1% dos trabalhos estavam concluídos. A colheita da soja safra 19/20 atingiu 1,8% da área cultivada no Brasil até a última quinta-feira. O índice mostra uma evolução frente aos 0,4% registrados na semana anterior. Mas indica atraso na comparação anual, quando 6,1% dos trabalhos estavam concluídos, e também frente à média de 5 anos, que é de 2,1%. A consultoria aponta que Mato Grosso segue isolado, puxando o ritmo da colheita no país, seguido por áreas pontuais no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. No Rio Grande do Sul, que tem calendário mais tardio, a AG Rural destaca que boas chuvas registradas na semana passada interromperam as perdas da soja. Mas o potencial produtivo das áreas plantadas mais cedo foi prejudicado pelo tempo quente e seco em dezembro. Já no Matopiba, que também planta mais tarde, as chuvas foram irregulares na semana passada, mas o solo ainda tem umidade. Vamos saber mais sobre o desenvolvimento desta colheita da safra de soja com o Adriano Gomes, que é analista de mercado da AG Rural e fala conosco direto do Paraná. Adriano, muito boa tarde, seja bem-vindo. O que mudou desta semana para a semana anterior na avaliação de vocês? Olá, Karen. Boa tarde a todos. A gente tem um registro pontual de colheita aí no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, mas aonde o ritmo começa a andar um pouco mais é em Mato Grosso, que puxa aí os trabalhos. A região Médio-Norte, Oeste e Sul do estado são aí as que têm um maior índice de colheita. E como o final de semana foi de poucas chuvas bem esparsas em todo o Mato Grosso e tem previsão de bastante chuva para a virada do mês, produtores aí que têm áreas prontas, áreas já dessecadas, não estão perdendo tempo aí e colhendo essas áreas antes que a chuva chegue. Isso na avaliação de vocês, essa condição climática prevista agora para as próximas semanas, com a chamada invernada, né, aquele período seguido de dias com chuva, significa que pode haver risco de perda de produtividade em algumas dessas regiões que estão com a colheita pronta para ser feita? Olha, o plantio nessa safra, ele foi bem escalonado. Então essas chuvas, claro, ela acaba prejudicando e atrapalhando um pouco do avançar das máquinas em áreas prontas, mas acaba favorecendo também umas áreas mais tardias. Mas claro, né, muita chuva numa soja que já está pronta para colher, sempre tem preocupação grande com umidade e também com perdas na qualidade do grão. Mas ainda é cedo para fazer essas afirmações, né, Kelly? Como é que está o sul do país nesse momento? Olha, o final de semana foi de chuvas bem irregulares, mas voltou a chover aí no Rio Grande do Sul. Na semana passada choveu muito bem, acabou estancando aí as perdas que os gaúchos tiveram aí, principalmente na soja mais precoce, devido à seca e às temperaturas muito elevadas durante o mês de dezembro e a primeira semana de janeiro, mas também a gente vai lembrar aí que a grande perda no Rio Grande do Sul para a produção de milho verão no estado, que aí essa estiagem acabou pegando em cheio as lavouras deles. Qual é o retrato da safra de soja deste atual período, dessa temporada, neste começo de semana, na visão da AG Rural?
Olha, até agora dá para falar aí que a gente está com uma safra excepcional, claro, com aí perdas no Rio Grande do Sul e também aí com perdas pontuais no Matopiba devido aí às estiagens. Mas, de modo geral, é uma boa safra, tem previsão de chuva para as áreas mais tardias, o que deve favorecer aí as lavouras mesmo numa safra aí que teve aí um plantio atrasado, né? Algumas áreas nessa época do ano, como o oeste do Paraná, já estavam com potencial produtivo garantido em anos anteriores e esse ano ainda precisa chover bem durante janeiro e até a primeira quinzena de fevereiro para garantir boa produção. Kellen. A perspectiva de vocês é de uma safra de 124 milhões de toneladas. Quais as produtividades dessas regiões que já avançaram com a colheita que chamam mais a atenção da AG Rural nesta semana? Olha, Mato Grosso, a gente já estima a safra recorde de produtividade. Os primeiros relatos das áreas mais precoces são de excelentes produtividades, acima de 60 até 65 sacos por hectare, alguns talhões com rendimentos. No Paraná, a colheita está muito pontual ainda e restrita aí a áreas mais adiantadas do sudoeste e alguns pontos do oeste. Os produtores ainda acabaram não fechando os talhões, então a gente não tem aí números exatos de produtividades, mas são boas também, viu, Kellen? 124 milhões de toneladas é o último número de vocês na previsão de rendimento dessa safra de soja? Isso mesmo, nossa revisão foi feita no início de janeiro, calculando então 124 milhões de toneladas. Fizemos ajustes positivos aí no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, e já fizemos um corte na produtividade média do Rio Grande do Sul e também no Matopiba devido aí a esses problemas climáticos que eles tiveram aí na virada do ano, mas as outras regiões aí do Centro-Sul acabam compensando essas perdas. Kellen. A semana começa com um feriado nos Estados Unidos e a Bolsa de Chicago não opera nesta segunda-feira. No entanto, foi uma indicação de alta nos preços do milho lá na Bolsa de Chicago que chamou a atenção do analista das safras de mercado Paulo Molinari. Segundo Molinari, há aí um sinal importante sobre o futuro dos preços do grão no mercado brasileiro. Vamos entender a análise e ter os detalhes ao vivo agora com Paulo Molinari. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Qual é a observação que você faz sobre a recente alta do preço do milho na Bolsa de Chicago antes do feriado dessa segunda-feira? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. A alta do Chicago nesse momento acaba sendo uma derivação aí do acordo comercial realizado no dia 15, o último, onde a China anunciou a compra aí de 4 navios de milho americano. Por isso, na sexta-feira, o Chicago teve aí meio limite de alta, né, uma alta surpreendente para um quadro americano que é muito confortável em termos de estoque. Isso pode estar sinalizando que a China está comprando produto que não precisa, ou seja, milho, e ao momento que ela entrar para comprar soja americana, nós podemos ter situações semelhantes ao que nós vimos do milho na sexta-feira. E essa alta da sexta-feira do milho, ela mexeu com todos os vencimentos do ano, inclusive com o vencimento de setembro e dezembro, os vencimentos, né, que mexe com o nosso preço de safrinha. Então, por isso que esse movimento de Chicago, ele é tão importante nesse momento. O que você está dizendo, em outras palavras, é que o cenário no mercado brasileiro já ajustado de oferta e demanda, que dá a análise das safras de mercado de que preço do milho vai continuar firme, foi agora adicionado um outro componente que também sustenta a sua tese de que preço do milho, pelo menos até a entrada da segunda safra, vai continuar firme no Brasil ou com novas altas? Sim, o mercado em primeiro semestre segue muito firme, até a entrada da safrinha nós temos um problema de abastecimento interno a ser resolvido, e para os produtores que vão plantar safrinha, e vão ser, quase todos eles irão plantar safrinha mesmo que atrasada, essas altas de Chicago, se nós tivermos continuadamente agora no primeiro semestre, podem ser oportunidades de começar a vender já a safrinha 2020 de forma antecipada.
Agora, Molinari, a gente, na sequência da sua entrevista, vai conversar com a Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho, lá de Minas Gerais. E eu adianto para você e para a nossa audiência que a análise da Abramilho no estado de Minas é que alguns produtores vão deixar de semear o grão em função da perda da janela ideal do plantio. Minas Gerais está entre os maiores produtores de milho do Brasil. Que tipo de impacto isso gera? E você acha que outros estados também vão ter esse mesmo tipo de acontecimento? Olha, Minas Gerais planta perto de 600 a 650 mil hectares de safrinha. Algumas regiões, sim, a soja teve o atraso de plantio bem expressivo. Tem produtores que realmente não plantarão milho em março ou abril, talvez plantarão uma outra cultura, vão tentar o sorgo, né? O leste do Mato Grosso, de Goiás, é uma região que também teve o mesmo atraso. É possível que nós tenhamos uma derivação também para sorgo e para alguma outra cultura como o milheto. Norte do Paraná, algumas localidades de São Paulo, são regiões que podem sim perder um pouco de área de safrinha. Mas nós temos outras regiões que podem até ganhar área de safrinha, como o Mato Grosso, como o próprio restante de Goiás, ou Mato Grosso do Sul. Então, assim, situações regionais de corte de área de safrinha esse ano existirão. Mas a safrinha geral deve ter aí um bom potencial de produção. Que é de quanto e com um aumento de área em relação ao ciclo anterior? Nós estamos projetando, por enquanto, 1,1% de aumento de área e uma produção de 74 milhões de toneladas. Eu acredito que até o final do plantio, até o mês de março, nós ainda poderíamos ver um percentual acima de 1,1%. E o Fundo Monetário Internacional aumentou de 2% para 2,2% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto Brasileiro para este ano. A revisão foi divulgada hoje no documento Perspectivas Mundiais. No relatório, o FMI indica que a elevação da estimativa do PIB do Brasil aconteceu devido à melhora do cenário econômico, após a aprovação da reforma da Previdência e também a queda na taxa de juros do país, que encerrou 2019 em 4,5% ao ano, que é o menor patamar de juros da história do Brasil. O Supremo Tribunal Federal vai julgar a validade da tabela do frete mínimo em fevereiro. Na última semana, entidades ligadas ao setor contestaram a nova tabela publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Supremo Tribunal Federal deve analisar a validade da tabela do frete em 19 de fevereiro. Na semana passada, a Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou a nova tabela do frete com reajuste que varia de 11% a 15%. Entidades ligadas ao setor se manifestaram sobre o assunto. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais disse que os reajustes de até 15% não têm embasamento na alta dos custos dos insumos. A Abiov reforçou em nota que as novas exigências prejudicam ainda mais o setor produtivo, aumentando os custos e gerando burocracia. Já a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais afirmou que a nova tabela provoca insegurança no setor. É o que explica o consultor jurídico da ANEC, Frederico Favacho. A nova tabela de frete da Exalc, ela continua trazendo insegurança para o setor, para os embarcadores. Seja porque o aumento entre 11% e 15% está muito acima da inflação, seja porque trouxe novos critérios na hora de chegar aos valores finais, incluindo agora hospedagem, algumas despesas de hospedagem e alimentação, que não faziam parte dos critérios iniciais na primeira tabela. Isso deve ter, obviamente, impacto para os produtores, porque diminui a margem no preço que eles podem oferecer aos compradores. Além disso, a gente imagina que deve ter algum impacto na decisão do STF da ação direta de inconstitucionalidade pautada agora para o final de fevereiro. Imaginamos que essa tabela vai de novo trazer alguma ebulição num assunto que estava razoavelmente tranquilo. Vamos ver como é que o STF se manifesta.
Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.